Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Santa Cruz e que história é essa de que o lateral esquerdo Marcelo quer comprar o clube ainda nessa temporada de 2022. Enfim, o que tem de verdade nessa história, notícias atualizadas do próprio Globoesporte.com e assim, como que ficaria essa relação do lateral esquerdo? Será que ele mesmo jogando teria conta de gerir dois times, né? Ele já tem o Azures do Paraná e agora também o Santa Cruz. Enfim, quero trazer todas as últimas atualizações, um vídeo bem completo sobre esse tópico envolvendo o Marcelo querendo o Santa Cruz e também sobre as finanças do clube, dívidas, quanto que vale. Quero trazer as últimas atualizações para vocês sobre esse caso. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel. Estamos quase chegando aqui a 33 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de você, torcedor do Santinha aqui. Eu sei que tem vários aqui no canal para se inscrever. Já trouxemos diversos conteúdos sobre o Santa Cruz, que inclusive quando terminar esse vídeo eu vou deixar de sugestão para vocês na tela final. Mas só antes de darmos sequência aqui nesse vídeo, tem um recado super importante para vocês a respeito da Sportbet BR, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do Black Cartel, onde nessa quinta-feira vai ter várias partidas bem interessantes, principalmente da Libertadores, que eu separei aqui algumas cotações para vocês, como por exemplo aí tem Corinthians e Always Red, que essa partida lá na Arena Corinthians, pagando algo próximo de R$1,10 para cada real apostado, cotação bem interessante também. E, igual eu deixei aqui para vocês, Atlético Paranaense e Caracas, uma cotação bem interessante, válido pela Libertadores, e Vasco e Brusque, uma vitória do Vasco pagando R$1,70. Pode ser que essa cotação altere, tá? Dependendo de quando você fizer suas apostas, mas já postei esse vídeo aqui mais cedo para vocês, para você pegar essa super promoção na Sportbet BR. O link está aqui abaixo na descrição desse vídeo e também aparecendo no QR Code, tá bom? Então vamos assim para essas atualizações. Bom, essa notícia aqui foi divulgada na tarde dessa última quarta-feira pelo Globoesporte.com, então um portal extremamente confiável, né? E até que deu uma coincidência que eu postei um vídeo aqui para vocês ontem falando sobre o projeto de clube empresa do Santa Cruz e tudo mais. Fala um pouco sobre o Arruda, será que esse investidor pode fazer uma grande reforma? Enfim, pode assistir esse vídeo, eu vou deixar ele como sugestão para vocês quando terminar. Então foi bem na hora também que eu postei o vídeo, essa notícia de que o Marcelo poderia estar comprando o Santa Cruz, que estaria interessado por meio do Azures, né? Que é um dos times do Marcelo, que não é só dele, tem um fundo por trás, porém a grande cara do Azures, uma pessoa que colocou um dinheiro também bem interessante, foi o Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, que jogou muito tempo na seleção brasileira, bem conhecido, né, e que de acordo com o Globoesporte.com já teria no caso trocado conversas e dado uma analisada em relação às finanças do Santa Cruz e visitas inclusive à capital de Pernambuco para ir no estádio do Arruda, acompanhar algumas partidas no estadual e também visitando o centro de treinamentos da equipe. Essa história do Azures, que já é um clube empresa desde 2017, que foi criado o time, né? E o Marcelo comprou recentemente e é um dos investidores que mantém contato agora com o Santinha visando esse projeto de clube empresa, porque eu já trouxe também algumas atualizações para vocês aqui no canal, onde no início desse mês de maio teve algumas aprovações muito interessantes no estatuto do Santa Cruz, permitindo assim, no caso, conversar com investidores. Ainda só não está definido como que vai ser esse modelo de aporte financeiro, se vai comprar igual foi o Cruzeiro, o Botafogo, comprar 80%, 90% das ações e ter um acionista majoritário ou algumas outras opções também, que existe essa possibilidade, né, dentro do mundo da SAF. Porém, como já provou isso, que foi a parte mais importante, permitindo uma venda do clube, vários interessados já apareceram. Quero falar aqui primeiramente do Marcelo e do Azures por meio dele, né, que não foi o único, porém igual eu falei para vocês, já chegou interessados em ter interesse na Sociedade Anônima de Futebol Tricolor, que já era de se esperar. O clube paranaense, que é no caso do Azures, segundo com o Globoesporte.com, apurou que é o que mais mantém contato com Santa Cruz e no caso conversa bastante, porém ainda não apresentou um valor oficial ou uma proposta, algo nesse sentido. Até agora não tivemos nenhuma informação sobre esse caso. Mas igual eu falei, já tem conversas, muito mais do que apenas uma videoconferência ou algo nesse sentido. Inclusive representantes da equipe já foram à capital de Pernambuco, né, igual eu falei para vocês, para ter essa visita ao centro de treinamentos e conhecer o Arruda. Então, na minha opinião, pode ser sim um bom investimento por parte do Santa Cruz, no caso uma empresa que já tem credibilidade, tem o Marcelo como a grande cara, né, desse fundo, que é dono do Azures do Paraná, que tem feito um bom trabalho, né, nesse início de trabalho, desde quando chegou o Marcelo, que inclusive deu bastante trabalho para o Bahia nessa última fase da Copa do Brasil. Eu ainda quero falar aqui com vocês que além
do Marcelo e do Azures interessados em comprar a SAF do Santa Cruz. De acordo com essa matéria divulgada pelo Globoesporte.com, o fundo de investimento, no caso, o Azures Jai, que é o que faz parte do do Marcelo, né, no caso, tem o Marcelo e vários outros fundos que investem, é uma holding, né, que além de time de futebol, tem várias outras empresas que depois eu posso até trazer para vocês quais empresas são essas, quais segmentos. Então não é só, por exemplo, igual o Grupo City, que tem apenas time de futebol. Não, esse fundo que o Marcelo é um dos principais investidores, além por exemplo, do Azures, tem várias outras empresas em diversos outros segmentos, o que é interessante, né, já que não depende apenas do futebol e tem um potencial gigantesco de investimento. E além disso, outra empresa interessada em comprar o Santa Cruz é a respeito da Jive. Enfim, acho que é essa a pronúncia, J-I-V-E. É uma empresa que, no caso, tem participação em bancos gigantescos, como por exemplo, ele comprou parte do Lehman Brothers, que no caso foi um banco que faliu lá em 2008, né? No caso, quebrou nos Estados Unidos depois daquela crise imobiliária. E essa empresa é conhecida por fazer, no caso, empréstimos e, assim, no caso, reestruturar grandes companhias e corporações que estavam vivendo dificuldades financeiras. Então, foi vários exemplos ali de que eles ressuscitaram, né, gigantescas, no caso, empresas. E, na minha opinião, são duas propostas interessantes. Essa do grupo do Azures, do Marcelo, e também dessa outra empresa que é especialista em pegar a Jive, né, empresas que estão, no caso, com pouco investimento, em uma situação financeira crítica e reerguer. É basicamente isso que tem interesse, né, de fazer o Santa Cruz, que é absurdo, né, pensar, por exemplo, no Santa Cruz hoje disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, tem um potencial bem grande, tá, em relação à torcida, investimento, pensamento a longo prazo, até porque tem todas as estruturas, uma dívida que não é muito alta, está na casa dos 280 milhões de reais, na minha opinião totalmente pagável em uma boa administração, ainda mais tendo 6 anos, né, de acordo com a lei da SAF, para pagar pelo menos 60% desse valor, na minha opinião totalmente viável, e também um estádio próprio, uma torcida gigantesca, bem engajada também, dá para ver isso aqui pelos números do canal, com uma torcida gigantesca do Santa Cruz. Então, na minha opinião, pode ser sim uma boa para o Marcelo e também para a torcida do Santa Cruz ter, no caso, o Marcelo como um dos seus donos, né, através desse fundo, além do Azures, que também disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. O Azures que lidera o seu grupo, no caso o grupo C, né, na disputa da Série D, e o Santa Cruz é apenas o 5º colocado. Eu já até trouxe aqui no canal alguns outros vídeos falando sobre reforços que devem chegar no Santa Cruz para esse meio de temporada, visando uma boa disputa da Série D. Essa matéria do Globo Esporte falou sobre alguns tópicos interessantes, porém não definiu um valor exato, né? Até porque não teve trocas de valores entre o Azures e os representantes do Santa Cruz, porém teve uma matéria interessante do Sports Value, que é uma empresa que, no caso, estuda apenas valuation, ou seja, quanto que vale os times do futebol brasileiro. E sem considerar, por exemplo, estádio nem nada, não vai ter envolvido o Centro de Treinamentos ou a Arruda na venda do clube. A Sports Value colocou o Santa Cruz avaliado como o 18º time mais valioso do Brasil por 295 milhões de reais. Até eu acho que vale um pouco mais do que isso, porém isso é sem considerar nada, tá? Não considera, por exemplo, estádio, centro de treinamentos, dívida, por exemplo, não abaixa nesse valor. Então seria algo próximo de 295 milhões de reais. Você poderia pensar, né? 295 milhões mais o pagamento das dívidas. Algo próximo também desse valor. Então seria algo próximo de 585 milhões de reais que valeria o Santa Cruz. Enfim, é só um valor especulativo. Não podemos cravar algo nesse sentido. Então vai ter que ter uma empresa responsável por ver os valores totais das dívidas e também levantar quanto que vale o clube, que não é uma tarefa muito fácil. Depois, né, nessa notícia, vários torcedores do Santa Cruz fizeram alguns memes, né, e também pedindo para o lateral esquerdo do Real Madrid comprar o clube, até por conta dele ser um jogador excelente e que agora está nessa reta final de carreira. Não sabemos se vai aposentar ou não. A expectativa é de que ele talvez até jogue mais um ano pelo Real Madrid e depois volte ao futebol brasileiro. Tem 34 anos de idade, vai disputar a final da Champions League nesse último sábado. Pode ser o último jogo dele com a camisa do Real Madrid, isso se ele jogar, né? Não sabemos se ele vai jogar ou não, e se ele vai continuar por mais uma temporada lá na equipe espanhola, que nesse ano foi 18 partidas, 2 assistências, jogador que está na equipe desde 2007, quando ele tinha apenas 18 anos de idade, é o maior vencedor da história do Real Madrid, o jogador com mais títulos conquistados, somou mais de 30 depois de vencer o Campeonato Espanhol. Então é um jogador muito conhecido do futebol brasileiro e, na minha opinião,
o Santa Cruz poderia estar, no caso, sendo vendido por uma pessoa responsável, né, por Marcelo, e esse fundo que, no caso, tem a cara dele e que tem feito um excelente trabalho pelo Azures nesses primeiros anos. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários, o que você acha a respeito desse tópico. Eu acho que o Marcelo aí poderia ser uma boa para o Santa Cruz. Estou curioso para saber a opinião de vocês. E como eu havia prometido, aqui na tela final vou deixar 2 outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal para vocês. É esse aqui do Santa Cruz, no vídeo de ontem, né, onde eu falo sobre muito mais tópicos envolvendo as finanças do clube e sobre o Arruda. Será que pode ter uma reforma no estádio? Além desse outro aqui, onde eu falo sobre opções de reforços para essa temporada, onde alguns já foram contratados e outros nomes especulados. Eu vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês, e o link da Sportbet BR para você fazer suas apostas, né, nesses jogos da Libertadores e também do Brasileirão nessa quinta-feira. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!